Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja, Senhor. Pai, fala através de mim com o teu povo. Me usa, Pai, como canal de bênção, como transmissão da tua palavra, Senhor Deus. Que o teu povo ele possa sair daqui com todo o entendimento do aquilo que o Senhor tem a dizer para cada um deles. Esse é um versículo que eu tenho certeza que a grande maioria dos irmãos conhecem, que a grande maioria dos irmãos já ouviu falar pelo menos alguma vez. Eu lembro que esse versículo, até mesmo antes de eu aceitar Jesus como Salvador, eu já tinha ouvido, alguém falar sobre ele. E esse discurso, esse versículo, ele faz parte, na verdade, do discurso final de Moisés, quando o povo de Israel está para entrar na terra prometida. E ali Moisés está dando um resumo ao povo, relembrando a importância para o povo da aliança com Deus. E ele enfatiza, ele fala, embora Deus tenha revelado muitas instruções e muitas leis, tem muitas coisas no plano de Deus e a sua sabedoria que são ocultas aos nossos olhos, que elas são ocultas aos nossos ouvidos, e tem coisas que apenas o Senhor sabe a respeito de nós. Sabe, desde criança, quem aqui tem filho pequeno, quem aqui tem neto, quem aqui convive com uma criança, eu falo que é uma fábrica de porquê. Quando chega uma fase da vida, mãe, por que isso? Pai, por que aquilo? Aí você explica, tá, mas por que então aquilo ali não sei o quê? Aí você explica, tá, mas e por que não sei o quê? E por que não sei o que lá? Eu brinco às vezes que eu estou assistindo, às vezes, futebol. Aí o Davi, principalmente, que é mais velho, que já vê comigo, pai, e o impedimento é assim por quê? Tá, pai, mas por que então ali aconteceu não sei o quê? Mas por que foi amarelo e não foi cartão vermelho? Mas, filho, eu estou assistindo o jogo. Tá bom, pai. Aí para um pouquinho. Mas, pai, por quê? Nós somos assim. A gente lembra de criança, é um exemplo, mas nós agimos assim muitas vezes com Deus. Senhor, por que isso está acontecendo? Pai, eu estou tentando tanto fazer isso e aquilo e não está dando, por quê? Mas o Senhor falou comigo que eu tenho que ir por aqui, mas eu quero ir por aqui, aqui me parece tão melhor, que parece um caminho tão legal. Pai, por que o Senhor está me falando para ir para lá? Por que, Pai, que o Senhor me acometeu dessa doença? Por que o Senhor permitiu que minha esposa, meu filho, fosse embora? Por que o Senhor permitiu que meu marido me traísse? Por quê? Por quê? Por quê? Não estou dizendo, irmãos, eu não estou passando a mão, não estou tentando amenizar e apaziguar, porque realmente tem situações que é do ser humano tentar compreender aquilo que está acontecendo. E é louvável. Só que partindo desse princípio do versículo que acabamos de ler, nós precisamos entender que existem coisas que o nosso entendimento humano não está preparado. O nosso entendimento humano é limitado perante ao entendimento que Deus tem de todas as coisas. Deus ele é uma fonte de infinita sabedoria, que nem Salomão, o homem mais sábio que pisou nessa terra, é capaz de compreender Deus em sua plenitude. Então nós temos que entender por regra que nós não vamos saber tudo. Nós não somos donos da verdade, nós não sabemos todas as coisas, e tem coisas que nós não vamos saber até aquele grande dia. Então entender que nós somos limitados e temos uma linha que nos separa do entendimento para Deus, vai fazer com que muitas das vezes nós deixemos de sofrer, muitas vezes nós evitemos de parar pelo caminho, porque seja dita a verdade, irmão, se Deus revelasse tudo aquilo que nós iríamos passar ao longo da nossa vida, eu acho que a gente entraria num quarto, ficaria lá trancado o tempo inteiro, abriria uma portinha e pedia para alguém dar água e comida, que eu não ia sair dali para nada. Imagina se Deus revelasse para todos aqueles que Ele usou na Bíblia, você vai fazer isso e aquilo, e Ele revelasse detalhe por detalhe. Ele ia dizer assim, não vou não. Mas eu sou contigo, eu estou contigo. Não, mas eu não vou não, tem que passar por tudo isso aí. O único que sabia, irmãos, tudo o que Ele ia passar, o único, chama-se Jesus de Nazaré. Foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele sabia que ele ia ser rejeitado. Ele sabia que eu teria o nome dele profanado. Ele sabia que nos dias de hoje iriam ridicularizar o nome dele, a palavra de Deus.
iriam fazer as coisas que nós vimos aí nas Olimpíadas, na televisão, em tantos outros lugares. Mas mesmo ele sabendo de tudo isso, ele foi fiel até o fim. Mas nós, irmãos, temos que entender que somos limitados. Jesus, ele não era o super-homem, ele veio como homem, mas ele tinha um propósito grandioso para cumprir. E se eu e você formos saber de tudo aquilo que nós vamos passar, nós não iríamos sair do lugar. E quando Deus não revela tudo para nós, é porque Deus quer que nós confiemos nele. É confiança sem conhecer, é confiar sem conhecer. Como acabamos de ler, as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas ao Senhor. Perdão, as encobertas pertencem a Deus e as reveladas a nós. Lá em Jó 1,12 tem aquela conversa, né, de Deus com Satanás. Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó sabia dessa conversa? Sim ou não? Se ele soubesse dessa conversa, talvez ele poderia ter se preparado, sim ou não? Sim ou não? Se ele pelo menos imaginasse que o diabo estava negociando lá, mexer com a vida dele, fazer um monte de coisa na vida dele para provar a fé dele, quem sabe Jó falaria, pô, então o bicho vai pegar para mim, então deixa eu ficar mais firme aqui, deixa eu me fortalecer. Só que aí o que o diabo estava querendo provar ia por água abaixo. Jó foi uma demonstração de que tudo que aconteceu na vida dele, embora ele tenha murmurado, embora ele tenha reclamado, ele tenha feito coisas que talvez desagradaram a Deus, mas ainda que ele tenha feito isso, no centro, no cerne da questão, ele se manteve íntegro, ele se manteve fiel a Deus, ele não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Quando inclusive a sua esposa, a sua ajudadora falou, olha só meu filho, bota esse Deus embora, manda ele para lá, morre. Que Deus é esse? Só que ele se manteve fiel até o fim, mesmo nas provações. E isso aqui nos remete, irmãos, que nós precisamos aprender que algumas respostas não vão vir. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida que você vai entender lá na frente, mas tem coisas que estão acontecendo que você não vai entender. Mas tenha certeza que tudo que acontece na sua vida tem um propósito para Deus. E às vezes o que acontece na sua vida também é fruto das suas escolhas. Tudo que nós escolhemos vai ter ou um lado bom ou um lado ruim. Não existe escolha sem consequência. Ninguém escolhe nada e fica ali. A escolha gera consequência. Ontem tivemos a festividade aqui. Alguns hoje pela manhã escolheram estar aqui, outros escolheram não estar. Terá consequências. Para quem veio, para quem não veio. Quais serão? Não sei, mas terão. E nós precisamos entender que os frutos das nossas escolhas é que vão determinar quem nós seremos daqui a algum tempo. Agora, quando falamos de propósito, nós podemos ser o Usain Bolt. Lembra daquele velocista lá, aquele cara que corre pra caramba? Pode ser um carro você pode entrar num carro de Fórmula 1, numa nave espacial. Mas quando o assunto é propósito de Deus, você pode ir o mais rápido que você puder. Mas você não vai conseguir fugir de Deus. Deus, Ele quer que você realize coisas grandiosas no nome dEle. Deus, Ele conta com cada um de nós. E é por isso que muitas das vezes Ele não revela o seu conteúdo. Em Hebreus 11:1, quem sabe aí o que diz em Hebreus 11:1? Ora, a fé, pode falar alto, é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se vê. Isso é a verdadeira obediência. Nós aceitamos, nós entendemos aquilo que Deus pediu e nós já começamos a fazer e não ficamos esperando Deus explicar o porquê, ou para quê, ou para onde. Deus, Ele fala, irmão. Você pode às vezes não perceber, mas Deus fala com você. Deus fala comigo. Você pode não ouvir claramente aquela voz como é feito nos filmes para facilitar a narrativa. Embora algumas pessoas ouçam claramente uma voz audível. Mas Deus fala através de um pensamento,
Deus fala através de um filme que você vê na televisão. Ele fala através de um louvor. Ele fala através de usa uma pessoa, usa até uma pessoa que não crê nele, que chamamos de ímpio, vamos dizer assim, para poder demonstrar a vontade dele. Ele usa pessoas para te perseguir, para te fazer voltar para o caminho. Ele usa pessoas para te prejudicar, para você poder lembrar que ele existe. Porque quando a tua vida está indo muito bem, você esquece dele. Aí ele precisa fazer como Paulo, deixa um espinho na carne para você o tempo todo lembrar da sua dependência dele, para Deus. Então às vezes o que acontece com você, ele não vai te explicar. Mas tem coisas que acontecem com você que é para te manter ligado e preso a Deus. Não que você esteja amarrado e acorrentado, não é isso, é porque Deus ele quer te ver perto. E tem pessoas que se a vida melhorar um pouquinho, ela já dá a linha na pipa e vai embora. Então às vezes tem pessoas que sofrem, têm uma vida inteira sofrida, porque está o tempo inteiro de joelhos, clamando, pedindo a Deus. Porque Deus sabe que se te tirar dessa condição, você vai abandonar, você vai virar as costas e vai embora. E Deus ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca ou fique pelo caminho. Que isso, pastor? Mas que coisa dura. Irmãos, nós precisamos entender. Não é a explicação de Deus, mas é Deus querendo te manter perto. Se Deus precisar, irmãos, Ele te coloca em cima de uma cama para você poder reconhecê-lo. Se Deus precisar, Ele coloca uma doença na sua vida para você lembrar quem é Ele. Porque tem pessoas que são tão soberbas de si mesmas, tem pessoas que acham que são tão poderosas, tão tudo, tão isso, tão aquilo, que Deus fala, é? Então, lidar com isso aqui. Se vira com isso aqui agora sem me pedir ajuda. Se vira com essa situação ruim agora sem achar, sem lembrar que eu sou o seu Deus. Porque, irmão, tem pessoas que basta o calo apertar um pouquinho. Ai, meu Deus, Senhor, me ajuda. Faz corrente de oração, faz jejum, ora. Vai para a vigília. Se tivesse programação na igreja, todo dia ela ia. Só que o Senhor, Ele te quer por perto todo dia. O Senhor, Ele quer você fazendo a vontade dEle todo dia. O Senhor, Ele quer que nós façamos como Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão pegou a mochilinha dele, mochila, não sei, mas pegou a bolsa, sei lá, ou foi sem nada e foi embora. Quem aqui, irmão, se eu chegasse e falasse para você, Deus está te falando, irmão, sai da tua casa agora, vai andando para um lugar aí que eu vou te mostrar. A gente quando fala assim, arruma as malas aí, se o marido ou a esposa, vamos botar o marido fazendo uma surpresa para a esposa, olha só, a esposa, arruma a mala aí que nós vamos viajar. Qual é a primeira pergunta? Para onde nós vamos? Não, arruma a mala e vamos viajar. É frio ou calor? Para poder saber qual é o guarda-roupa que vai usar. Leva as duas. Tá, mas a gente vai com as crianças ou vai sozinho? Mas a gente vai de carro, vai de avião, vai de ônibus. Mas lá tem pernilongo, porque tem que botar repelente. Mas se fizer muito frio tem que levar aquele casaquinho, né? A viagem é longa, deixa eu levar um livro para poder ler durante a viagem. Eu estou falando de mulher, irmão, mas homem é a mesma coisa, em qualquer situação. Isso se aplica de repente numa situação de viagem, numa situação dessa. Mas quando Deus Ele trata conosco, Ele quer que diga assim, meu irmão, vai, faça isso. E você saia, obedeça e vá embora e faça. E confie que Ele vai prover tudo durante o caminho. Abraão confiou, irmãos. Pensa que é loucura nos dias de hoje. O cara sair de casa, largar todo mundo. Tudo bem que ele levou um que não devia, mas não vem ao caso. Mas ele sair. Ele não falou assim, anda para lá, ou então, a terra é lá, Canaã. Não, ele só fala assim, vai. Eu vou te mostrar no meio do caminho. Isso é confiar, irmão. Pastor, é Abraão, né? Não, irmãos, no dia de hoje é possível fazer isso. O Senhor, Ele tem tratado individualmente com cada um de nós aqui. Nós temos e precisamos buscar experiência com Deus, intimidade. Porque quando você conhece verdadeiramente o Deus ao qual você serve, você não vai ter dúvida de que é Ele falando com você, de que é Ele quem está te direcionando, de que é Ele quem vai te cuidar de você. Que é Ele, através do seu Filho Jesus, que prometeu que estaria conosco todos os dias, mesmo com aflição, mesmo com problema, mesmo com doença, mesmo com tudo. Então é confiança em Deus. Imagina Deus pedindo, vai lá para o holocausto e leva lá o seu menino lá para
para o monte para fazer. Imagina como é que Abraão ficou durante todo esse caminho. Vocês acham que se Deus falasse assim, ó, vai lá, leva seu filho, mas fica tranquilão, quando chegar lá vai aparecer um cordeiro, era a mesma coisa? Claro que não, ele provou a fé dele ali, irmão. Ele confiou num Deus e ele sabia que ainda que se Deus tivesse que sacrificar o filho dele, seria o melhor. Estamos falando de um filho, irmão, não estamos falando de uma joaninha, nada disso não, é um filho. Quem aqui já perdeu, infelizmente, ou conhece alguém que perdeu um filho, sabe a dor que é. É tudo invertido, certo? É o filho enterrar os pais, e não o contrário. Então imagina a caminhada que ele teve até lá. Então Abraão, e entre outros heróis da fé, né, que Hebreus 11, ele começa depois a falar dos heróis da fé. Ele fala de pessoas que obedeceram sem questionar. Ele fala de pessoas que saíram da sua zona de conforto, conforme a palavra de Deus e o direcionamento dele, e foram para a guerra, foram para a batalha, caíram para dentro, sem perguntar, tá Deus, mas eu vou fazer o que lá? Abraão podia ter falado, Deus, mas tu está pedindo para eu largar todo mundo, mas por quê? Não posso levar um povo não? Levar as coisas que eu tenho aqui? Levar pelo menos uma malinha daquela de carrinho para poder facilitar o caminho? Qual é a terra que eu vou? É frio ou calor? Para poder botar uma roupinha aqui direitinho. Mas Abraão escolheu confiar. Você vai escolher confiar em Deus. Aquilo que Deus te pedir, aquilo que Deus te ordenar, você vai fazer. E entenda a ordenação de Deus, que é o mestre falando com o servo. O mestre ordena, ele fala, é por aqui. Servo tem direito? Servo questiona? É assim que Deus quer. Não porque nós somos marionetes na mão dele. Não é isso, porque eu já ouvi pessoas falando lá fora. Vocês são marionetes, Deus quer que vocês sejam marionetes na mão dele, que ele faça com vocês o que bem entender. Não é isso. Deus, ele quer que nós entreguemos verdadeiramente o nosso coração a ele, a nossa vida a ele, de uma tal maneira que nós saibamos que tudo aquilo que ele faz, que ele pede, vai ser para o nosso bem. Ainda que naquele momento você fale assim, será? Tem certeza, Deus? É. Tudo que Deus faz para você, tudo que Deus entrega para você, toda a profecia que vem de Deus é para o seu bem, é para o bem de alguém, é para você ser abençoado ou para abençoar alguém. Mas aí nós estamos falando de algo que Deus não falou e algo que Deus disse, e o que Deus revelou, e o que Deus falou. Lá em Salmos 119, versículo 105, a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos, ou o meu caminho. Perdão, os meus passos, é a luz que clareia o meu caminho. Quem aqui já andou de carro à noite? Alguém? A maioria? Todo mundo andou de carro à noite? Numa estrada que não tem iluminação, Rio-São Paulo, por exemplo, lá para cima. Quando o farol do carro está ligado, ele ilumina o quê? Alguns metros à frente do carro, não é isso? 20, 30 metros, se for aqueles farol xenon, até um pouquinho mais. Lá na frente tem estrada aberta ainda, não tem? Se você estiver indo para São Paulo, se você estiver no meio da Serra das Araras, até lá o destino tem bastante coisa ainda, não tem? Você está vendo tudo? Você sabe que tem, mas você não está vendo tudo. Mas você tem um objetivo, que é o quê? Chegar em São Paulo. Agora você precisa se preocupar o quê? Com a próxima curva. Se passa alguma coisa na sua frente para você desviar, se um carro da frente está freando para você parar. Assim Deus quer que nós sejamos na nossa caminhada através daquilo que nós já sabemos. Que a palavra dele é que vai nos iluminar o nosso caminho. É como se nós estivéssemos num carro à noite. Aquilo ali que está sendo iluminado é o que Deus está te revelando, está te mostrando, está te guardando e que é para você seguir. O que tiver no escuro, o que ainda não chegou, a curva lá da frente, deixa com ele. Deus quer que você tome conta daquilo que está em tuas mãos. Porque muitas das vezes, irmãos, nós ficamos tão apegados ao que não sabemos, ao que queremos descobrir, que nós esquecemos daquilo que Deus já revelou, de fazer aquilo que Deus já entregou. Às vezes nós queremos, por exemplo, tanto a cura de alguém,
que muitas das vezes nós ficamos tão atordoados que nós esquecemos às vezes de orar pela pessoa, de agradecer por ela estar viva, ainda que muito doente. É trazer à existência aquilo que nós não temos, mas valorizar o que Deus já entregou. Tem pessoas que só lembram dele quando o calo aperta. Falar igual a Camila Barra, no rasgado, né? Só quando dá um problema, só quando o bicho pega é que alguém vai lembrar de Deus, é que alguém abre Bíblia, é que alguém vai no Google, Google, me dá uma palavra de oração para alguém que está doente, enfermo. Google, me dá um devocional, agora é o chat GPT, né? Me dá um devocional de 21 dias para eu fazer um jejum por essa causa. E você fazer um jejum para agradecer aquilo que o Senhor já te deu, já fez? Agradecer a Deus pela sua casa, pela sua família, que pode não ser a melhor do mundo, perfeita nós sabemos que não é, porque nenhum de nós somos. Mas é aquilo que Deus já te entregou. Como você tem agradecido a Ele? Nós ficamos tão focados em querer saber o que vai vir, o que vai acontecer, o porquê das coisas, que esquecemos de valorizar o que Ele já entregou, o que Ele já revelou, o que Ele já fez, o que já aconteceu. Tem pessoas que só dão valor a alguma coisa quando perde. Eu conheço casais que se separaram, e que hoje, quando eu converso, às vezes com um ou com outro, dão valor a certas coisas do tempo em que estavam juntos. Só que quando estava junto, não aproveitava. Era cada um para o seu lado, era cada um fazendo o seu. Pessoas que, eu quero ser mandado embora dessa empresa, eu não aguento mais. Aí quando está no mercado desempregado, poxa, até que trabalhar naquela empresa era legal, rapaz. Meu chefe não era muito legal, mas tinha uns benefícios, né? O salário caía em dia, não era ruim. Mas quando estava lá, não estava lembrando de agradecer. A gente fica muito preocupado, irmão, em descobrir coisas que a gente não precisa saber. Lá em Êxodo 30, 10, 12, Deus fala assim para Moisés: vá, pois, agora, eu enviarei a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Deus está dizendo isso para você. Eu estarei com você. No que você for fazer, Deus diz: eu estarei com você. Essa é a prova de que eu o enviei. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Pergunta: se Deus revelasse a Moisés tudo o que ele ia passar, Moisés ia? Duvido muito que ele ia. Que ia chegar uma hora lá que ele ia ter que ficar até com os braços apoiados, que ele ia ter que tocar a pedra, outra hora ele ia ter que falar com a pedra, que ele não ia. Imagina se Deus fala assim: tu vai resgatar meu povo de lá, mas a terra prometida você não vai conhecer, não. Aí ele ia falar: qual é, Deus? Tá mandando eu tirar o pessoal de lá, botar os caras na terra maneira, num lugar legal, e eu não vou? Não, então eu não vou nem agora. Deus, ele tem um plano, tem um projeto, assim como ele tem para Moisés, para cada um de nós, irmãos. Sabe, eu fiquei refletindo muito nessa palavra e pensei quantas vezes eu tenho questionado tanto a Deus, perdendo tempo, buscando respostas que às vezes Ele já deu, ou às vezes buscando resposta que Ele não vai dar. Porque se Ele revelar tudo aquilo que vai acontecer, irmão, ou a sua fé vai embora, ou você acha que não vai dar, ou você vai parar pelo caminho. Deus, ele é onisciente, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe aquilo que pode falar e aquilo que não pode. Você conhece pessoas aqui? Vamos dar um exemplo extremo. Alguém faleceu. Você vai dar a notícia para algumas pessoas. Algumas pessoas você pode chegar e falar assim: fulano morreu hoje. Pode? O que vai acontecer? Vai desmaiar? Vai morrer junto? Vai, meu Deus, vai para o hospital, vai se bobear, morre junto. Já tem outras pessoas, não. Fulano morreu, a pessoa, poxa, é mesmo? Ela vai de repente ter um momento depois,
E eu estou falando se fosse no mesmo nível de proximidade de quem se foi. Mas cada um reage de um jeito, e Deus sabe. Então Deus sabe que Ele pode revelar alguma coisa para ela, mas não pode revelar para ele. E em outras situações ela pode revelar para ele, mas não pode revelar para ela. Porque cada um lida de um jeito. Então Deus diz: pare de se preocupar com aquilo que você não sabe. Olha para o que eu já te entreguei, olha para o que eu já te revelei. Olha para o caminho, olha a lâmpada, olha as luzes, olha as faixas da estrada, que eu ilumino para que você não se perca, para que quando chegar a hora você desvie para a direita, quando chegar a hora você desvie para a esquerda, quando a curva for muito fechada que você freie, e quando for uma reta bem grande que você possa acelerar. É isso que Deus está dizendo. Então vamos confiar em Deus, irmãos. Vamos levar Ele adiante de nós. Para fechar, Deuteronômio 28, versículos 1 e 2, Moisés fala ao povo: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Olha a promessa que aquele povo recebeu. Todos alcançaram e chegaram? Infelizmente não. Mas era uma promessa: ó, vocês vão ser o top, vocês vão ser a nação, vocês vão ser os caras. Continuando: todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. E foi tudo que aquele povo não fez. Deus, Ele quer te colocar por cima. Deus, Ele quer te colocar por cabeça. Mas para isso você precisa obedecer. Você precisa entrar mesmo, mergulhar de cabeça em tudo aquilo que Deus colocar em tuas mãos. Ainda que você não saiba quais são as condições, ainda que você, para o projeto que você tem na sua mão, você não tenha o dinheiro que você precisa, que você não tenha aquilo que você tanto almeja, mas Deus, Ele está providenciando todas as coisas. O que Deus quer é que você se mexa, o que Deus quer é que você ande, o que Deus quer é que você tome a iniciativa e comece a caminhar. Não se preocupa com o fim do caminho, se preocupa com cada passo. Por que muita criança quando está andando cai? Porque quer correr. Criança quando está aprendendo a andar tem que ser um passo de cada vez. Se ela der um passo de cada vez, ela vai aprendendo a dar um passo, outro passo. Outro passo, aí se perder o equilíbrio ela para. A criança é engraçada, né? Quando está andando, perde o equilíbrio, ela abre o braço assim, para. Aí ela não cai, chega, enverga, volta, aí depois continua. É assim que Deus quer que nós sejamos. Ela não está preocupada. Aí quando ela se preocupa em chegar lá na frente rápido, ela cai. É para você. Deus diz assim: tudo no tempo de Deus. É tudo no meu tempo. Não tente acelerar, mas também não postergue demais. Faça conforme eu te instruí, conforme eu te ensinei, e tudo te irá bem. Deus, Ele quer que você confie nele de olhos fechados. Vou colocar um vídeo ali daqui a pouco para vocês entenderem um pouco do que estou falando. Lá em Atos 1, versículos 7 e 8, ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui os dois estavam falando para os discípulos: vocês não precisam saber todo o meu plano. O que vocês precisam, vocês já têm. E o que ainda falta vai chegar, que é o Espírito Santo de Deus. Simplesmente vão e anunciem aquilo que eu lhes ensinei. Então, meu irmão, minha irmã, simplesmente vá, conforme Deus te instruiu, do jeitinho que Ele te falou. E deixa que o que você está, quem sabe, com aquela sensação de aperto, com aquela dúvida, né? Com aquele negócio aqui, que dá aquele frio na barriga, entrega para Deus, coloca a tua fé em prática e saiba que Ele já providenciou tudo o que você precisa. Você não vai precisar mover muitas coisas, tem coisas que Ele vai trazer e te entregar na palma da sua mão. Basta ter fé naquilo que Deus te falou. Basta ter fé num Deus que Ele não quer que você pare pelo caminho por duvidar de quem Ele é. E tem coisa, irmão, que é bem da verdade,
que eu já passei na vida, que eu vejo que Deus fez bem, porque se eu soubesse antes, não sei se eu estaria chegando aqui hoje. Seja sincero, você já passou por coisa na sua vida, já teve que enfrentar algumas coisas, que Deus te colocou num projeto, em alguma coisa, que se você soubesse, você tinha ido? Não ia, duvido. Tem gente até rindo ali. Não ia. Eu ia ficar na minha casa, eu ia ficar no meu conforto, eu vou nada. Igual aquele meme que tem na internet, vou nada. Eu vou nada, vou ficar em casa. A gente às vezes entra em cada furada, mas é porque a gente não segue o que Deus falou. Porque, irmãos, o nosso Deus, o Deus ao qual nós servimos, Ele não coloca ninguém em furada. Deus, Ele só te coloca em coisa boa. Ainda que você, na circunstância de hoje, você não esteja na zona boa, você acha que esteja numa furada, Deus está te dizendo que já está tudo preparado para poder te entregar e você chegar aonde Ele designou para você chegar. Só que Deus, Ele é com você, Deus, Ele vai te ajudar no caminho.